Oi, eu sou a Dani. Tudo bem? Eu sou a Delane. Olá, eu sou a Adriana. Você está ouvindo o podcast Ginga Language. Seja muito bem-vindo. Esse podcast é um projeto independente criado por 3 mulheres nativas brasileiras voltada para o ensino de português como segunda língua. No episódio de hoje, uma paramédica em Londres. E a convidada do dia é a Priscila Curry. Ela é brasileira, natural do Rio de Janeiro e atualmente mora na Inglaterra. Priscila é paramédica em Londres. Seja muito bem-vinda, Priscila Curry. Olá, Priscila, tudo bem? Oi, tudo bem? Oi, Priscila, seja muito bem-vinda. Ai, obrigado. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Vamos começar para entender o que te levou a escolher a profissão, de paramédica. E é uma longa história, mas resumindo, o meu pai é médico e minha mãe é psicóloga. E desde pequenininha eu sempre tive uma paixão assim de querer é nato meu assim, de querer estar com as pessoas nos momentos mais difíceis das vidas delas assim. E eu sempre gostei muito da psicologia devido à minha mãe e muito da medicina devido ao meu pai. E eu queria uma profissão que fosse englobar as duas coisas. E a paramedicina faz isso. Eu lido com situações muito difíceis, nos piores dias dos pacientes, eu tenho que dar ali aquele tratamento clínico, acadêmico para ele, mas eu também tenho que usar de muita psicologia para conseguir tratar meu paciente de maneira efetiva. E muitas vezes eu lido com casos de saúde mental, então, assim, meu conhecimento de psicologia precisa estar afiado para eu poder lidar com essas situações. Então, para mim, é o trabalho perfeito. Então, você é brasileira, trabalhando em Londres, como que foi esse processo? Então, eu sempre quis falar inglês. O plano, na verdade, inicial, porque não existe paramédico no Brasil, né? No Brasil, a equipe do APH, que APH no Brasil a gente atendimento pré-hospitalar, a gente fala APH, tá? O atendimento pré-hospitalar no Brasil ele é feito por médicos e enfermeiros que têm especialidade no APH, certo? Não existe o paramédico. Lá a ambulância, você tem o motorista da ambulância, que é o condutor, você tem o médico emergencista e você tem o enfermeiro emergencista. Essa é a equipe de uma ambulância do Brasil. Aqui na Inglaterra, nós não temos médicos ou enfermeiros ou condutores, são apenas paramédicos e assistentes de paramédico. E todos nós dirigimos as ambulâncias. Não temos uma pessoa só para isso, todo mundo dirige. Então é uma coisa totalmente diferente, assim, né? E como eu queria aprender a falar inglês, o meu pai falou: minha filha, antes de você fazer faculdade, que eu estava pensando em fazer medicina no Brasil e depois ir para o APH, ele falou: vai viver um pouco, vai viajar, vai aprender inglês, vai fazer alguma coisa antes de você entrar para a faculdade. E aí, como meu pai nasceu na Escócia e foi para o Brasil com 10 anos de idade, eu já tinha essa facilidade de vir para a Inglaterra com o passaporte britânico, porque eu nasci com essa dupla nacionalidade devido ao meu pai. Então, foi para mim uma escolha fácil. Eu falei, bom, eu tinha 20 anos de idade, eu falei, pai, então eu vou para a Inglaterra, vou aprender inglês lá. Eu já entendi inglês, porque meu pai falava inglês com a gente quando a gente era pequenininha, mas eu não falava, porque eu nunca respondia para ele em inglês. Aí o que aconteceu? Quando eu tinha 12 anos de idade, o meu pai ficou pé da vida e virou para mim e para minha irmã, que tem uma irmã mais nova, e falou assim: vem cá, o negócio é o seguinte, gente. Eu tô falando inglês com vocês não respondem em inglês, e eu tô me sentindo um palhaço. Porque que história é essa de eu falar inglês e vocês responderem em português? E eu lembro claramente essa conversa. Eu tinha 12 anos, tipo, criança, né? E eu não entendia, naquela época, o valor da língua, né, inglesa. Eu falava, pai, mas eu moro no Brasil, por que eu quero falar inglês? Não sei o que. Ele, mas minha filha, é tão importante. Mas não adianta. Adolescente, emburrada. E o meu pai também foi turrão e nunca mais falou inglês com a gente. Então, assim, apesar de eu entender muito do inglês, eu não falava praticamente nada. Então, quando eu vim para cá, foi um choque, porque o inglês que eu estava acostumada, apesar de meu pai ter um inglês britânico, ficou meio americanizado, porque ele morou a vida toda dele lá,
foi lá por 10 anos e viveu tudo. E o inglês que a gente tem acesso no Brasil, normalmente, é o inglês mais americano. Então, quando eu cheguei aqui, eu assim, crente que entendeu o que as pessoas estavam falando, eu não entendi nada. Fiquei boiando. Eu assim, cara, o que está acontecendo? Então, foi um choque para mim, achar que entendia, eu não entendia nada, mas foi mais fácil para começar a falar. Eu comecei a falar inglês fluente em 4 meses, eu já estava fluente, estando aqui, porque eu acho que meu cérebro fez aquela conexão ali. E aí foi mais fácil. Mas foi essa decisão de vir morar aqui. Aí, quando eu vim aqui, eu me apaixonei pela cultura britânica, pela vida aqui, qualidade de vida, a ética deles, o respeito que o governo tem com os cidadãos aqui. Tudo, para mim, foi muito bom, assim. Então, eu resolvi ficar. Já que eu tinha né, o passaporte, fiquei. E aí eu só fui me sentir preparada o suficiente para fazer paramedicina, que eu nem sabia que existia. Foi uma coisa que eu vi as ambulâncias passando e alguém me disse que era paramédico, porque no Brasil não tem. E aí eu falei, cara, é isso que eu quero fazer. E aí demorou muitos anos. Eu cheguei aqui em 2003. Eu só fui fazer faculdade em 2011, entendeu? Porque para mim demorou muito para entender como é que o sistema de saúde deles funciona. Meu inglês era bom, mas não era bom o suficiente para fazer uma universidade. Então, eu trabalhei fazendo várias outras coisas. Trabalhei em restaurante, trabalhei como segurança, trabalhei em eventos, enfim, fiz um monte de coisa. E aí, eu me formei como paramédico, fiz a faculdade aqui. E são 3 anos de faculdade, mais 2 anos de internato com o sistema de ambulância. Então, no total, aí 5 anos de estudo. Na medicina pré-hospitalar apenas. Então, o paramédico ele não é médico. O paramédico ele é especialista em APH, em medicina pré-hospitalar. E eu estou atuando nessa área, trabalho para o governo britânico aqui, no que é o SUS da Inglaterra, que é o NHS. Desde eu me formei em 2014, estou trabalhando com ele desde 2014. E você está falando aqui que então não tem o paramédico, o que é interessante, né? Porque a gente tem essa palavra, a gente usa já. E eu queria saber também do sistema de emergência do Reino Unido, é muito diferente? Além que você falou que não tem o paramédico, mas é muito diferente? Você tem esse contato, sabe disso? É bem diferente, mas tem muitas coisas parecidas. Então, assim, é muito diferente. Por exemplo, no Brasil você tem vários números para ligar. Você tem o número do bombeiro, o número da polícia e o número da ambulância. São 3 números distintos. Aqui só tem um só. Você liga 999. Ligou 999, tem uma atendente que fala: você quer polícia, ambulância e bombeiro. E aí você escolhe qual que você quer, eles vão direcionar você. Se você não falar nada, ficar muda, vai sempre para a polícia. Então, um número só. Então, no momento do desespero, a pessoa não tem que ficar lembrando números diferentes. Faz total sentido, né? Você lembra 999. Ai, mas eu não lembro 999 porque eu estou apavorada. Eu ligo 911, que é o quê? Estados Unidos, certo? Você liga para 911, né? 911. Você vai ter o sistema de emergência dos Estados Unidos, que também funciona aqui. Tem um delay, tem um atraso aí, mas ele também funciona aqui, porque todos os filmes do cinema colocam na nossa cabeça que o 911, né, o 911 é o número de emergencial. Então, eles, para cobrir esse desespero das pessoas, o 911 também funciona aqui. Então, essa é uma diferença grande. Do Brasil tem vários números, aqui tem um só. As ambulâncias aqui são padronizadas, ou seja, todas as ambulâncias emergenciais aqui, que você consegue ligando para o 999, são idênticas, têm exatamente o mesmo equipamento, exatamente a mesma equipe, com exatamente o mesmo nível acadêmico e de treinamento, tá? No Brasil, a disparidade entre ambulâncias, estados e cidades é absurda, tá? Enquanto que uma cidade como São Paulo, uma cidade rica, vai ter ambulância de UTI móvel com equipes altamente equipadas, com médico, enfermeiro, equipamentos de última qualidade, ambulância maravilhosa. Você vai para a Bahia, no interior da Bahia, a ambulância só tem um cara que dirige, não vai ninguém atrás com o paciente, nem colchão tem na maca, não dá para ficar em pé atrás da ambulância, que é uma vanzinha pequenininha, e não tem equipamento nenhum. Às vezes nem desfibrilador tem só um tanque de oxigênio ali, e você reza que o paciente chegue vivo no hospital. Então é uma disparidade absurda, e aqui não existe isso. Aqui você pode estar lá onde Judas perdeu as botas e você tem uma ambulância idêntica a Londres, que é a capital.
Então, esse padrão, infelizmente, não é visto no Brasil. Óbvio que dá para entender que o Brasil é gigante, né? Você vai comparar o Brasil com a Inglaterra é desse tamanho, né? Então é mais fácil você ter um padrão num país menor. E toda a sua experiência, né, como paramédica, assim, tem alguma experiência que você pode falar que te impactou, que te marcou? Imagino que tenha várias, mas assim, alguma história que você se lembre, assim, que foi impactante? Cara, tem muitas histórias tristes e felizes. É, a pior que eu já passei foi ter trabalhado na pandemia, porque eu tive muitas perdas de pacientes, assim, muitos morreram. E ninguém entra nessa profissão para ficar perdendo todos os pacientes, né? Tipo, se alguém virasse para mim e falasse, você vai perder 5 pacientes por dia, eu não iria falar, então não vou fazer isso, credo. Quem é que quer ficar lidando com 5 mortes, ter que falar para 5 famílias que você não conseguiu salvar a pessoa todo dia? Quem é que quer fazer isso, né? Então, para mim, trabalhar na pandemia foi muito traumatizante. Porque, por exemplo, eu trabalho, na maioria das vezes, no carro ambulância, que é eu trabalho sozinha, que é o carro que vai para os piores casos. Por eu ser menor, uma viatura 4x4 bem menor do que uma ambulância, que é um caminhão, eu chego mais rápido nas ocorrências e faço aquele primeiro atendimento, estabilizo o paciente e a ambulância grande chega e dá continuidade do que eu já comecei. E por eu atender só os piores casos, na pandemia, eu ia para aquelas pessoas que estavam morrendo, assim, de Covid, sabe? Ou já estavam em parada cardiorrespiratória, quando o coração para e a pessoa para de respirar. E, cara, era assim, 5 pacientes morrendo por dia. Meu plantão tem 12 horas, entendeu? E eu trabalho, às vezes, a minha semana são 4 plantões seguidos. Então, são 20 mortos, em média, por semana, na época da pandemia. Para você comparar isso com agora, o normal, ou antes, normalmente eu lido com 2 ou 3 mortes por semana. Num 4 plantões, eu vou ter que lidar com 2 ou 3 mortes naqueles 4 plantões. Na pandemia, 20. É uma diferença absurda. Absurda, entendeu? Então, isso foi muito traumatizante para mim, extremamente traumatizante. Mas tem momentos lindos, por exemplo, quando você consegue salvar a vida de alguém. Eu já cheguei numa parada cardiorrespiratória de um senhor de 70 anos, estava em casa com a família, onde ele passou mal, teve um mal súbito e entrou em parada. A filha dele começou a fazer massagem cardíaca nele muito afetiva. Quando eu cheguei lá, ela estava fazendo a massagem cardíaca. Eu virei para ela e falei: não para, você está fazendo um ótimo trabalho. Eu coloquei o desfibrilador nele, acusou que eu tinha que dar choque nele, dei um choque nele, ele voltou à vida, ele voltou a falar. Assim, eu dei o choque e ele, tipo, o que está acontecendo? Tal, assim, eu fiquei chocada, porque é raro acontecer isso, né? É raro, não é igual no filme, que todo mundo que você vai lá socorrer, você salva. Não é assim que funciona. Então, para mim, foi caramba. E eu lembro que eu falei para ele: calma, você passou mal, eu sou paramédico, você se mantenha deitado. E o cara queria levantar, assim, estava totalmente lúcido. Estava em paralelo, ele nem notou que ele tinha morrido, sabe? Uma coisa louca, assim. E ele, infelizmente, voltou a ter mais 3 paradas cardíacas comigo. Eu consegui trazer ele de volta todas as vezes. E aí ele chegou no hospital, foi direto para a cirurgia, que ele estava tendo um ataque cardíaco horrível. Conseguiram operar ele e conseguiram salvar a vida dele. Hoje em dia ele vive, tem um marca-passo e tal, mas tem uma vida normal, assim. Então isso é muito legal, sabe? Você vê que a minha presença naquele dia fez a total diferença para esse homem e para a família dele, né? Então, tem momentos assim que você fala: caraca, eu salvei uma vida. Ou então quando eu faço um parto emergencial no meio no meio da chuva dentro de um carro, sabe? Assim, já aconteceu de eu fazer vários partos emergenciais e a mãe e o bebê passarem bem. Então isso é muito legal. Então tem muitos momentos bons e ruins na minha profissão, né? Depende para que lado você vai olhar. E como é que fica a questão, do psicológico? Tem um acompanhamento? Como é que funciona para vocês aí? Então, a gente tem acompanhamento de saúde mental caso a gente precise de ajuda. Ele não é automático, a gente tem que pedir, mas tem um número que é 24 horas por dia que a gente pode ligar. Se a gente estiver tendo alguma crise, a gente liga para esse número, tem alguém do outro lado da linha para falar com a gente. Quando a gente vai para coisas muito traumáticas, por exemplo, algumas semanas atrás eu fui para um menino de 15 anos que faleceu, e depois disso, eles ligam para mim, eles falam assim: olha, a gente está sabendo que você foi para uma criança de 15 anos que faleceu,
você tentou salvar, não conseguiu. A gente quer saber se você está bem, se você precisa de uma terapia, como é que você está lidando com isso e tal. Eles vão atrás, sabe? Quando é uma coisa muito ruim, assim, porque não é normal crianças morrerem, né? Então, em alguns casos traumáticos, ou então se eu for para um acidente que morre 4 pessoas no mesmo carro, e aí também tem uma tipo, oi, tudo bem? Eles chegam até a gente. De uma maneira pessoal, eu acho que ter um animal de estimação é muito bom, sabe? Você ter um cachorrinho, um gatinho, alguma coisa que você possa desestressar, é, é maravilhoso. Eu tinha um cachorrinho, ele viveu comigo 17 anos e meio, mas infelizmente em janeiro do ano passado ele morreu de velhinho, né? Uhum. E aí eu me senti sem. Eu perdi o meu terapeuta, assim, eu não tinha noção de como é que, coitadinho, ele segurava muita barra para mim. E aí eu me senti totalmente perdida e eu me encontrei no exercício físico, assim. Então, hoje em dia, eu vou para academia, eu treino, eu pego peso, eu vou correr na esteira. E isso tem me ajudado muito a lidar, porque a gente tem que extravasar. Não é normal lidar com drama o dia inteiro, né? Porque ninguém liga para ambulância porque tá feliz, né? Tipo, ai, tô super feliz, vou ligar para aquela ambulância. Não existe. Então, eu tô lidando com drama o dia inteiro. E isso carrega a gente tem que extravasar. Então, o exercício físico hoje em dia tem sido aí a minha válvula de escape. Você falou um pouco sobre sua rotina de trabalho em termos de horas trabalhadas, né? Então, dos seus plantões. Agora eu quero saber como é a sua rotina de paramédica, né? Como foi para você se adaptar nesse estilo de vida e também a cultura do trabalho britânico. Então, é engraçado o britânico, porque eu moro em Londres e é a cidade mais multicultural do mundo, né? Não existe nenhum lugar no mundo que tenha tantas culturas quanto aqui. Então, o inglês falado já é um challenge, já é um problema, porque o indiano tem um sotaque, o japonês tem outro, o brasileiro tem outro, o polonês tem outro. Então, assim, num plantão de 12 horas, eu estou lidando com todas essas culturas e línguas e sotaques diferentes, né? O inglês é o que eu menos vejo aqui em Londres. É, eu chego no trabalho, eu preciso preparar a minha viatura, então eu tenho que ter certeza que a minha viatura está com tudo necessário. Eu preciso também checar todas as medicações. O paramédico tem autonomia para dar mais de 70 medicações em momentos de emergência, então eu tenho que checar a data de todos eles. Medicamentos controlados, como morfina, eu preciso tirar de um cofre. Né? Eu tenho medicamentos muito pesados que são analgésicos ou sedativos, que tem todo um controle. Aí eu tiro isso de manhã também, ou de noite. E aí, quando eu estou pronta para trabalhar, tem um central de computador dentro da minha viatura que eu aperto um botãozinho verde, coloco o meu número de employee number, né, o meu número de empregada, coloco lá, e aí o carro está no meu nome. A viatura está agora no meu nome, eles sabem que sou eu que estou trabalhando naquele carro, eles sabem a hora do meu plantão. E aí as emergências começam a chegar. E quando a emergência chega, ela chega no meu computador, faz um barulho, turururu, chega aqui. Eu também tenho rádio móvel que fica aqui. A emergência chega, aí me diz mais ou menos o que está acontecendo, aonde é a localização e já me navega automaticamente para o local. Aí eu dirijo seguindo ali o navegador, com sirene, luz ligada. Chego no local, desligo a sirene, tento parar sem bloquear a rua, mas o paramédico, né, a ambulância pode bloquear a rua se não houver onde estacionar. Né? Não vou ficar procurando vaga enquanto tem uma pessoa morrendo. Então eu paro o carro, saio do carro, abro a mala, aí tem que levar uma mochila gigante que pesa uns 20 quilos, que tem tanque de oxigênio, mais um monte de coisa, e mais um equipamento na minha mão que chama LifePak 15, que é o LP15, muito famoso nos Estados Unidos também. A maioria dos seriados de medicina de Grey's Anatomy, todos eles usam esse aparelho, então quem vê esses programas de televisão de emergência já sabe o que eu estou falando, é uma caixa pesada. Então são 15 quilos numa mão, 20 quilos nas costas e mais equipamento que eu levo, assim. Então, eu não entro numa emergência carregando menos do que 30 quilos em equipamento. Então, é bem pesado. Aí eu entro na casa da pessoa e aí pergunto o que está acontecendo. Dependendo do que estiver acontecendo, meu tratamento vai diferenciar. Se precisar diminuir a categoria da emergência, eu diminuo. Então, eu falo com eles, olha, gente, não é o que foi dito, porque muitas vezes as pessoas falam, eu tô morrendo,
não consigo respirar, chega lá, não era isso, é só um ataque do pânico, uma coisa menos emergente, e eu cancelo a ambulância. Eu falo, ó, não manda ambulância grande, isso aqui não é caso de ambulância, eu vou lidar com isso. Então, às vezes eu faço tratamento ali, eu ajudo o paciente e faço um referral, não sei como falar isso em português. Prescrição? Não, é que eu estou fazendo um referral para um outro profissional. Tipo assim, eu estou mandando aquele paciente para outro profissional, para uma farmácia, para uma clínica, que não seja hospital, entendeu? Não sei falar isso em português. Me faltou. Uma indicação, alguma coisa? Uma É, indicação, eu é entendi uma indicação. indicação para um outro serviço, entendeu? Então eu falo com ele, olha, esse não é caso de ambulância, mas você precisa procurar o seu médico da família. Aí eu ligo para o médico da família, pego uma consulta para o paciente vai. Então, assim, o paramédico ele não é só para tratar ou levar para o hospital. Eu consigo dar outras soluções para aquele paciente, sabe? Tentando evitar a lotação de hospital. Não vou ficar levando uma pessoa com uma unha encravada para o hospital, né? Então, assim, a gente tenta ao máximo não levar as pessoas para o hospital, na verdade. Então a gente faz esse outro direcionamento de pacientes aí. E tem ao contrário, que eu chego lá, às vezes a pessoa fala, eu tô só com um pouquinho de falta de ar. Quando eu chego lá, eu faço um eletrocardiograma e vejo que a pessoa está tendo ataque cardíaco, aí eu aumento a categoria dessa ligação, falo, ó, essa ligação é emergente, precisa de uma ambulância aqui o mais rápido possível. Aí eles mandam a ambulância ainda mais rápido. Então eu tenho todo esse controle aí do que ambulância que vem, eu cancelo a ambulância, eu faço toda essa parte aí. E eu, quando eu trabalho no carro pequeno, eu não vou para o hospital com o paciente, né? A ambulância é grande que vai. Eu só vou dentro da ambulância grande quando o paciente está tão crítico que precisa de um outro paramédico, eu vou dentro da ambulância, deixo meu carro lá e vou para o hospital e depois ou eles me tragam de volta para o meu carro, para minha viatura, ou eu pego um táxi e volto para minha viatura. Mas eu também trabalho na ambulância grande. Então depende muito de que eu estou fazendo no dia, sabe? Porque a ambulância grande, ela atende todas as categorias de ligação de emergência, tanto da mais crítica à mais amena, assim, quebrou um dedo, quebrou um braço, coisas mais tranquilas. O carro não, o carro ele só vai para casos assim que a pessoa pode perder a vida iminentemente, entendeu? Voltamos após um breve intervalo. We'll be back after a short break. If you like our work, please consider supporting us at Venmo at Jinga 2022. You can follow us on Instagram, Facebook, and Twitter at Jinga Language. We also offer free Brazilian Portuguese classes on meetup.com. And if you're interested in having classes with us, or if you have any comments or questions, please contact us at jinga.language@gmail.com. Thank you for listening. Então, na maioria do tempo, você trabalha sozinha quando você está no seu carro. Uhum. Isso, na minha viatura, isso. Isso. Com relação ao inglês técnico da profissão, foi um desafio? Como é que funciona isso? Foi um desafio. Com certeza foi um desafio. E tem coisas que eu tenho muita dificuldade até hoje. Por exemplo, siglas. Cara, a medicina para hospitalar tem muita sigla. É sigla para tudo que é lado. E assim eu fico, cara, eu não sei se é porque eu tenho TDAH e isso dificulta para mim, ou se é uma coisa que inglês não é a minha primeira língua. Mas eu tenho dificuldade com siglas. Então, assim, que eles chamam de mnemonic, né? Que eles ficam, the mnemonic for this, não sei o que lá. Eu falo, cara, eu prefiro entender o significado de uma situação do que botar essa situação em siglas, assim. Então, eu tenho dificuldade. Tudo é sigla, tipo CPR, Cardiopulmonary Resuscitation, né? Eu sei que é. CPR é fácil, mas tem outras que são bem mais difíceis, sabe? Então, isso para mim até hoje eu acho difícil, siglas, assim. E deixa eu ver o que mais da língua. Cara, falar no rádio é outra coisa que para mim foi bem difícil. A voz, quando sai no rádio, ela é diferente, ela não é igual eu tô falando com vocês aqui. Então, exige um ouvido, assim, muito fluente para você entender o que está sendo falado no rádio, né? Então, quando as pessoas para mim falam assim, mas o meu inglês é moderado, será que dá para ser paramédico? Eu falo, não dá. Para você trabalhar numa área médica de uma responsabilidade tão tremenda que é ser paramédico, o teu inglês tem que ser fluentíssimo. Não tem como não ser. O seu inglês tem que ser tão bom quanto o seu português. Se não for, você pode colocar a vida de alguém em risco, entendeu? É esse nível, sabe? Então eu falo assim, queremos brasileiros na área,
Os brasileiros são maravilhosos na área da saúde, mas para trabalhar como paramédico, o seu inglês realmente tem que estar excelente. Porque a pior coisa do mundo é uma pessoa tentar te passar uma informação no rádio, uma coisa, e você não entender, e por causa disso a vida de alguém acabar sendo danificada, morrer, enfim, não dá. Então, comunicação é tudo nessa profissão. E essa é uma das perguntas que eu ia fazer: se tem muitos brasileiros trabalhando como paramédico ou em profissões similares em Londres? Então, não tem muitos brasileiros. Quando o meu Instagram veio à tona, em 2020, eu era a única mulher paramédica no Reino Unido. Não tinha, brasileira, né? Brasileira. Não tinha mais nenhuma outra mulher brasileira na área. Não tinha, não existia. Paramédica, não. Poderia estar, de repente, ter uma assistente, mas paramédica, com a minha formação, eu era a única. E, óbvio, comecei a divulgar a profissão, e aí começaram a surgir mais brasileiras, porque falaram comigo, eu entrei para a faculdade. Então, hoje em dia, temos mais aí brasileiras, mulheres. Quando eu me formei como paramédica, já vi que tinham 2 brasileiros na profissão, que também já moravam aqui há muitos anos, ou nasceram aqui, ou de família, sabe assim? Pessoas que já estavam aqui há bastante tempo. É um caminho não quero falar difícil, mas você tem que se preparar, sabe? Não é uma coisa que você vai cair no teu colo, assim, cai, quando me vi, eu virei paramédico. Não, não, você vai ter que planejar, porque são muitos passos a serem seguidos, mas você consegue, se você se organizar. Não existe cair sem querer nessa profissão, sabe? Você tem que se preparar. Me surgiu uma curiosidade, eu não sei se é devido a programas que a gente assiste na TV, se a gente tem essas ideias, mas assim, teve algum caso que a pessoa dita morta, morreu, e de repente você consegue voltar ali, fazer a pessoa voltar? Tem casos que a gente vê na TV, não sei se é para ser sensacionalista, né, que eles mostram Hum. isso, mas teve casos assim que você falou, não, isso não tem condição, já estava do lado de lá. Olha, a parada cardiorrespiratória, a definição dela é morte. Porque se o coração não bate e você não respira, você está morto, certo? A gente tem aí uma janela muito curta de alguns minutos, onde algo pode ser feito para tirar você dessa morte. E sim, eu já tirei pessoas da morte, como foi o exemplo que eu te dei quando eu cheguei na casa daquele cara, tá morto, entendeu? Ele tá morto. E eu consegui porque eu cheguei lá em minutos. Agora, se passa de 15 minutos da pessoa estar comparada, eu nunca vi ninguém voltar, porque o cérebro morre, né? Depois de 4 minutos, sem oxigenação no cérebro, o cérebro começa a morrer. Então, eu nunca vi nada assim que a pessoa morreu mesmo, já tá fria e dura e volta à vida. Aí não, mas assim, se a pessoa acabou de morrer, a gente várias vezes já conseguiu salvar. Legal. E fala pra gente um pouco sobre o seu Instagram. O que que a gente encontra lá? Eu vi que tem muitas histórias, né? Você conta tanto histórias que você passou, quanto dicas. Uma delas que eu fico me perguntando também, que seria interessante as pessoas comuns fazerem o primeiros socorros, né? O curso de primeiros socorros. Então, tem coisa, assim, tem algum post que você tenha colocado que é de extrema relevância? Bom, eu acho que eu gosto de acreditar que tudo no meu Instagram é de extrema relevância. É, o meu Instagram, ele é um Instagram educativo, é um Instagram voltado para a saúde física e mental. As coisas que estão no meu Instagram postados para sempre, que estão no feed que a gente chama, são coisas todas educacionais. Não tem nada lá que seja corriqueiro. No meus stories é diferente. Nos meus stories eu posto a minha vida. Nos meus stories eu posto indo pra academia. Nos meus stories eu posto que alguém bateu no meu carro e eu tô pé da vida. Nos meus stories já é uma coisa mais assim, vem ser minha amiga, vem aqui participar da minha vida. E no meu feed você vai ver coisas mais estruturadas de educação. Eu conto lá histórias de casos que eu já atendi, sempre com uma lição no fim. Nada que eu falo é só para traumatizar. Toda vez que eu falo de um caso que eu atendi, é porque tem uma lição no fim daquela história. Então eu uso isso para educar. E também tem posts falando de ciência comprovada, a importância da vacinação, todas essas coisas que eu gosto, porque tudo que eu falo tem comprovação científica. Eu não falo nada de achismo,
não é nada que veio da minha cabeça, são conhecimentos que eu obtive e que eu tenho uma habilidade incrível de pegar uma informação extremamente complexa e transformar numa linguagem extremamente fácil de entender, entendeu? Então, às vezes, as pessoas seguem um médico, seguem um cientista e não entendem o que eles estão falando, e eu consigo falar a mesma informação de uma maneira que até um analfabeto entende. Então, é por isso que as pessoas gostam do meu Instagram, que eu pego um troço complicado e transformo numa coisa que todo mundo entende. Em relação aos primeiros socorros, cara, os verdadeiros heróis na vida não é um paramédico. Gente, eu sou paga para isso, sabe? Eu estudei, fiz uma formação e recebo um salário para fazer o meu trabalho. Eu não sou herói. Eu não estou fazendo nada do que é exigido da minha pessoa na minha profissão, certo? O herói é aquela pessoa que está no seu dia a dia normal, que não tem nada a ver, e vai lá e salva a vida de alguém porque tinha feito um curso de primeiros socorros e sabia o que fazer naquele momento. E é por isso que eu tenho uma empresa, que eu comecei em 2018, que ensina primeiro socorro para as pessoas. É uma empresa limitada, eu cobro, as pessoas vêm fazer o curso, e eu capacito pessoas leigas. A minha paixão é capacitar leigo. Os meus cursos não são para pessoas da área da saúde, são para pessoas que não sabem nada. Quanto menos você souber, melhor para mim. Porque eu consigo colocar o conhecimento na sua cabeça de uma maneira legal, simples, e que vai fazer total diferença se seu marido parar de respirar, se seu filho se engasgar, eu vou te ensinar a salvar eles, entendeu? Então, assim, conhecimento de primeiro socorro salva vidas, evita milhares de mortes. Milhares. Então, assim, é fundamental que todo mundo saiba e que faça com uma certa frequência. Não é fazer uma vez na vida e nunca mais fazer. A cada 2 anos, vai se refrescar no conhecimento. Porque o dia que você precisar e você não tiver, você vai se culpar pro resto da vida. Entendeu? O dia que o seu filho engasgar, sua mãe, o seu marido se acorda, ele, cara, não tá respirando do seu lado, e a ambulância demora 10 minutos para chegar, e você não sabia o que fazer, e ele acaba morrendo por falta de socorro, você nunca vai se perdoar. Mas as pessoas querem investir dinheiro em outras coisas, né? Quer ter o último modelo do iPhone, quer ter aquele carro novo, mas não quer gastar um pouquinho de dinheiro que é para fazer um curso de meu socorro. Eu fico assim, prioridades, né? Prioridades. Eu tento passar esse alarme para as pessoas. Eu falo, gente, pelo amor de Deus, investe no curso de primeiros socorros, cara. E curso de primeiros socorros não é ficar assistindo vídeo online, não. Tem que ir lá fazer, vai lá suar. Vai lá fazer massagem cardíaca naquele boneco lá, vai suar, vai praticar o desengasgo com todo. A gente tem todo o equipamento propício para isso. Vai fazer e faça com profissionais da área da saúde. Não vai gastar dinheiro aprendendo com gente que nunca fez em vida real, não, que também é outro grande erro, que eu vejo direto. Eles querem fazer primeiro socorro bem baratinho, aí faz com uma pessoa que nunca na vida salvou ninguém, que nunca usou um desfibrilador, que só sabe salvar boneco. Agora, salvar uma pessoa de verdade é outros 500. Então eu falo, não apenas faça um curso de primeiros socorros, que seja presencial e que seja com profissionais da área da saúde que saibam o que estão falando, porque a quantidade de cursos por aí que são uma loucura de asneira não tá no gibi. E você pensa em continuar nessa profissão a longo prazo? Você tem outros planos de outras profissões no futuro? Eu nasci para ser paramédica. Eu sou extremamente realizada, assim. Eu tenho uma sorte tão grande de trabalhar numa coisa que sempre foi meu chamado, sabe? E eu também gosto muito de ensinar. Eu adoro ensinar. Eu acho que passar não tem, cara, em primeiro lugar tá a minha paixão em salvar alguém. Em segundo lugar é ensinar você a salvar alguém, entendeu? Tipo, eu quero salvar vidas por outras pessoas. Então, quando eu capacito, amanhã eu tenho um curso. Tem 10 pessoas no meu curso amanhã. Quando eu salvar vidas por essas 10 pessoas, eu consigo salvar mais vidas. E já aconteceu, eu já ensinei centenas de pessoas, né? E já aconteceu algumas vezes desses meus alunos salvarem a vida de alguém. E eu fico, caraca, que delícia, né? Tipo assim, eu tô aqui dormindo e de alguma maneira tem alguém salvando a vida de alguém porque eu ensinei aquela pessoa. Então isso é extremamente prazeroso para mim. Então, os meus planos vão ser continuar sendo paramédica, mas a minha vida agora está metade no Brasil, metade aqui. Então, quando eu estiver no Brasil, eu vou focar em ensinar, eu vou visitar universidades no Brasil para poder dar palestras sobre o APH, o atendimento pré-hospitalar, para leigos e para galera da universidade, porque eu acho que
eu consigo fazer isso. E enquanto eu estiver aqui na Inglaterra, eu vou continuar ensinando curso de primeiros socorros e também trabalhar para o NHS aqui, que é o National Health System. Então, eu vou fazer as duas coisas. Eu sou bem busy, eu sou bem ocupada. Eu sou uma pessoa que tem sempre trilhões de coisas na agenda. Assim. Eu nem sei como é que eu consigo fazer tudo. Assim. Se você passar 24 horas comigo, você fica louca. Porque é muita, é muita coisa que eu faço. 220. 220. Aí tem os BOs que acontecem no meio do caminho, né? Que, tipo, alguém bate no meu carro hoje, tipo, agora eu tenho que resolver esse BO, entendeu? Mas eu sou muito feliz, sabe? Porque tudo que eu faço, eu gosto. Não tem nada que eu faça que eu não goste. Então tá tudo bem, assim. Eu achei interessante também um post seu, onde fala sobre a fragilidade, né, da vida humana, assim, como a gente tem que dar. Você nunca sabe quando é o último, né? Quando é o último dia e como você vê e encara essas coisas, o último dia das pessoas. Então, eu achei bastante interessante e você podia falar para quem não ouviu, né? Cara, a gente nunca sabe o último momento que você vai dar um tchau pra alguém. O último copo de café que você vai tomar, entendeu? Você coloca aquela roupa de manhã, você nem pensa que é o último jeans que você vai usar é aquele. Sabe, a gente não pensa nisso, mas na minha profissão eu vejo isso acontecer com frequência. E hoje aconteceu um negócio assim surreal. Eu tô de folga da ambulância hoje e a minha amiga, minha melhor amiga, que também é paramédica, me liga, fala assim: Priscila, você não sabe o que aconteceu? Eu falei: cara, o que aconteceu? Ela foi atender uma parada cardiorrespiratória no metrô. Um senhor de 61 anos, novo, teve uma parada cardiorrespiratória no metrô e tal, e deram vários choques nele, tentaram de tudo para salvar ele. Infelizmente, ele veio a óbito no local. Cara, esse homem é marido de uma colega nossa de trabalho, paramédica também. Eu falei Nossa, pra ela, não, eu falei pra ela, não acredito nisso. Ela falou assim, cara, é o marido da fulana. Eu falei, não acredito. E ela assim, agora eu tô indo pra casa dela, porque ela tá sabendo, e ela sabe que fui eu, pediu pra eu ir lá. Cara, a gente conhece ela trabalha lá na estação há mais de 20 anos, é uma pessoa, uma paramédica experiente, uma paramédica querida demais. E o marido dela teve uma morte tão traumática no meio do metrô, assim, caiu duro morto. E eu fico pensando, eu falei, cara, traz à tona, sabe? Assim, na minha vida, eu tenho uma perspectiva diferente das pessoas que não trabalham na minha área. Porque se você é advogado, se você trabalha no escritório, se você trabalha num restaurante e tal, o seu encontro com a morte é muito raro. Tem gente que vive a vida inteira e nunca viu ninguém morrer. Né? A pessoa vai viver 100 anos e nunca vai ter. Então a gente acha que, apesar da morte ser garantida por todo mundo, se eu virar para você e falar, você vai morrer, óbvio que eu vou morrer. Mas você não tem noção de quando, como é que vai ser. E você não fica pensando nisso. Fica, você não fica. Você acorda de manhã e pensa, cara, será que hoje vai ser meu último dia? Você pensa? não. Não. Mas pode ser. Entendeu? A gente não pensa. Eu penso. Eu penso, eu tenho a noção da finitude, sabe? Então, eu trabalho muito, mas eu me divirto muito, sabe? Eu pego o dinheiro que eu faço e gasto, vou no hotel 5 estrelas, vou lá comer salmão com caviar, feliz da vida, sabe assim? Eu, quando eu faço fé, quero andar de jet ski, ai, mas jet ski é caro, não tô nem aí, eu vou pagar aqueles R$ 1.000 para alugar aquele jet ski, vou passar o dia com ele, eu não tô nem aí, porque assim, eu quero viver aquele momento, cara, sabe? Então, assim, eu tenho uma noção de vou aproveitar a minha vida agora, porque eu não sei se tem um amanhã, mas é claro, eu também invisto para o meu futuro, né? Não vou gastar tudo agora e não ter nada amanhã. Mas, assim, tem gente que muito preocupada no amanhã, que investe todo o dinheiro porque eu vou ter uma aposentadoria, porque eu quero ter uma casa, porque eu quero. E esquece do hoje. Aí você morre amanhã e você fez o quê? Você viajou para onde? Você já ficou no hotel 5 estrelas? Já viajou para o Egito? Já tipo, você já comprou aquele sapato que você sempre quis comprar? E aquele prato que está no armário que você só usa para visita? Por quê? Sabe assim, vai usar a tua melhor talher na tua casa. Para com essa mania das melhores coisas serem para os outros, sabe? Perfume. Tem gente que só usa perfume quando. Ah, eu só vou usar esse perfume quando eu for para lugares especiais. Cara, vai usar o teu perfume todo dia, meu amor. Vai sentir aquele cheiro maravilhoso. Para com essa mania que tudo é para amanhã, que tudo. A gente deixa de aproveitar o hoje. E também as pessoas que a gente quer estar do nosso lado.
sabe? Por mais que a gente saiba da certeza que a gente vai morrer um dia, a gente não quer viver a nossa vida da melhor maneira, né? Sempre, ou no passado ou no futuro. Exatamente. A gente esquece do agora, né? E É. das pessoas mais importantes pra gente, porque engraçado que as pessoas mais importantes pra gente, às vezes a gente não tá dando aquela atenção necessária. A gente take for granted, né? Isso que eu ia falar, exatamente essa frase que às vezes a gente tenta explicar para os alunos, né? Ah, em português que seria como? Take something for granted. Uhum. É difícil falar essa palavra É em português, né? difícil explicar essa expressão. Achar que vai sempre estar lá, ou esperar que. Tipo assim, apreciar o nosso parceiro, a nossa parceira, né? Tipo, cara, você é tão importante pra mim, você é tão companheiro. Eu já te disse como eu te amo hoje, como é que eu te adoro e quero te agradecer. A gente não faz essas coisas, cara. A gente acorda de manhã, bom dia, amor, tchau, amor, dá aquela bitoquinha, sabe? Eu faço questão de dar beijo na língua, porque beijo de língua é uma coisa extremamente importante no relacionamento. Você para de beijar de língua, logo, logo, logo você para de transar, aí já era. Então, assim, são nos detalhes. Tudo no detalhe. Tudo. São coisinhas que digo, ai, beijo de língua. É, beijo de língua, sim. Para de negócio de ficar. Não, não. Beijo de língua, sim. Casal tem que beijar de língua. Então, são esses minutos detalhes, assim, que eu presto muita atenção, sabe? Eu presto muita atenção nessas coisas. E as pessoas que têm uma profissão normal não entendem, assim. Então, eu me sinto privilegiada de ter essa visão, sabe? Eu Sim. gosto. É. Profundo, viu? Bem, Profundo, mas real, né? real. Exato. E necessário. É. Bom, a gente tem um quadro no Instagram que fala sobre saudade. E aí a gente Uhum. pergunta ou para estrangeiros que já foram no Brasil, que eles sentem saudade de lá, ou de brasileiros que moram fora. E eu queria saber de você, o que que você tem mais saudade no Brasil? Cara, eu tenho tantas saudades. É, o calor humano, Uhum. a positividade do brasileiro. O brasileiro se fode, se ferra, mas está sempre feliz. De uma maneira a gente consegue ver o lado positivo das coisas. Nós somos generosos, né? As pessoas que você vê as pessoas humildes e pobres, elas dão o que não têm para ajudar um vizinho, para ajudar alguém, sabe? A comida do Brasil. Ah, gente, pelo amor de Deus, né? Eu sou Pelo muito amor de Deus. Eu sou muito viajada e ainda é a melhor comida que eu já provei. E olha que eu adoro comida tailandesa, indiana, gosto de tudo isso, mas a comida brasileira não tem para ninguém. Tem gente que é de Minas, Comida mineiro. mineira, sem palavras, né? A comida mineira é a melhor do Brasil, né? Tá. Adoro, adoro carne seca com abóbora, escondidinho. Ai, credo, gosto de tudo. Delícia. É... eu tenho muitas saudades, assim. Minha família tá lá, minha família toda tá lá. Então é por isso que eu decidi começar a me dividir, assim. Tá aqui, tá lá. Eu quero ter. I want my cake and eat it, né? Vocês falam essa frase nos Estados Unidos? Sim. Você tem? Vocês falam essa frase em inglês aí? Uhum. É isso. Eu quero ter o melhor da minha vida, sabe? Eu não quero só morar aqui e esquecer minha família lá. Eu não quero morar lá e esquecer da minha profissão de paramédica que é tão importante para mim. Então, assim, eu quero tudo e eu vou ter tudo e as coisas vão acontecer, o universo vai conspirar para que eu consiga ter esse propósito. E eu comecei essa nova virada na minha vida ano passado. Então tá tudo muito novo para mim, toda essa transição de carreira, de estar aqui, de estar lá, tá tudo assim. Sim. Mas eu tenho certeza que as coisas vão dar certo, assim, sabe? E é esse momento que eu tô vivendo agora. E Ai, quando nossa, você vai para o Rio? Sim, eu sou carioca e eu fico no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, Petrópolis, que é a Serra do Rio. lindo. Mas aí eu viajo, né? Quando eu tô no Brasil, eu aproveito. Essa vez eu vou lá visitar os Lençóis Maranhenses, que eu não Nossa. conheço. Vocês conhecem Lençóis Maranhenses? Não, mas Isso, já mas eu teve indico para aluno. eu indico para meus alunos todos. Eu nunca fui, mas eu Cara, indico. é uma loucura. Aí a minha amiga, que eu comentei dela mais cedo, a Emma, ela é paramédica e ela tá indo me encontrar lá no Brasil, que eu vou ficar no Brasil Quando eu vou pro Brasil, agora eu fico 2 meses e meio, 3 meses. E ela vai me encontrar para ficar 3 semanas no Brasil. E a gente vai ficar 7 dias no Lençóis Maranhenses. Uau. Cara, não vejo a hora, assim, tipo, vai ser tudo. E aí é óbvio que eu aproveito para sempre ir pra praia, né, gente? Ipanema e Copacabana, tô lá bonita.
O Rio e suas maravilhas, né? Não, Rio de Janeiro é uma das cidades mais lindas que eu já vi no mundo também. E também eu sou muito viajada, mas Rio de Janeiro é uma cidade surreal, assim. Minas é maravilhoso, São Paulo. Cara, Brasil, né? E tem muita coisa no Brasil que eu não conheço ainda. Então, toda vez que eu vou no Brasil, eu coloquei na minha cabeça que é porque eu, em algum momento, vou visitar. Da última vez que eu fui pro Ceará, que é lindo. Agora eu vou para Lençóis Maranhenses, na próxima vez vou para um outro lugar. Então, assim, toda vez que eu for, eu vou passar uma semana em algum lugar diferente que eu nunca fui. Exato, maravilha. Bom, Priscila, a gente chegou no final do nosso podcast. Agradeço a sua participação. Foi um episódio riquíssimo. Nossos alunos vão aprender muito com você. Mais uma vez, muito obrigada. Obrigada. Thank you very much. I hope everyone really enjoyed it. Ah, Claro. thank you. Obrigada. Bye. Então, Obrigada. tchau, Priscila. E estamos chegando ao fim deste episódio. Os links mencionados nessa entrevista estão na descrição. Agradecemos a todos os ouvintes pela companhia e pelo apoio. Se você gostou desse episódio, siga o podcast e indique aos amigos. Siga a gente também nas nossas redes sociais, @gingalanguage, porque tem muitas dicas legais por lá. Até mais, gente! Tchau!